Introdução. Século XXI. Com frequência me perguntam como será o reino do céu na terra, do qual sempre estou falando. Na realidade, só consegui informações sobre essa nova maneira de viver através da revelação de Deus no ano de 1926. Tentei até agora esconder por achar ainda prematuro falar sobre um assunto tão especial. Mas recentemente, porém, senti ter chegado a hora de escrever a respeito do que Deus já me havia mostrado há tanto tempo. Peguei por isso agora a caneta. Embora para muitos essa revelação de Deus sobre o futuro não se realize, questionamento que deixo para a imaginação de vocês, eu acredito piamente na sua concretização. E para transmiti-la com segurança, vou imaginar-me uma pessoa que dormiu durante 100 anos e de repente desperta e se surpreende com a mudança do mundo. É a partir dessa suposição que vou começar a escrever. Você me acompanhe, mantendo na sua cabeça a mesma hipótese. Foi assim então que certa manhã acordei às 6 horas, com uma música bem suave a envolver-me. Pouco a pouco o volume foi aumentando, a tal ponto de não conseguir mais ficar deitado. Levantei-me e então descobri que havia dentro do meu travesseiro um relógio despertador. Logo a seguir fiz minha higiene pessoal. Tomei o café da manhã, um misto de oriental e ocidental, constituído de sopa de missô, pão de arroz, um pouco de peixe e carne, verduras, chá verde, além de outras iguarias. Depois li no jornal um artigo muito interessante sobre a escolha do presidente mundial, cuja eleição já estava próxima. Uma manchete estampada na primeira página anunciava o dia da votação dos vários países. Havia também nomes e fotografias de dezenas de candidatos, dentre eles da Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, Alemanha, América do Sul, Indochina, Japão, Rússia. De acordo com a notícia do jornal, tudo indicava que o candidato vencedor seria o americano. Ao folhear a terceira página, percebi algo inimaginável. Não havia notícias de crimes. Os assuntos principais giravam em torno de esporte, turismo, música, artes plásticas, teatro, cinema. No que dizia respeito à edição, tudo era muito bem cuidado. Os artigos simples, sem repetições, girando em torno do essencial. Vinham acompanhados de muitas ilustrações, mas num equilíbrio perfeito entre fotos e textos, mais ou menos meio a meio. Assim, a leitura podia ser feita com rapidez e atenção, sem provocar cansaço. Na parte do jornal destinada ao comércio, não existia propaganda de qualquer espécie de produto nem incentivo à compra de remédios. Referências a cosméticos eram também raríssimas. Havia, contudo, muitas ofertas de venda de livros, roupas, moradias, alimentos, maquinários, além de outros objetos resultantes de novas invenções. Nessa mesma seção, o texto vinha bem reduzido, mas com abundância de fotos. Por esse motivo, consegui ler tudo em 15 minutos confortavelmente, sem me cansar. A janela da sala onde eu me encontrava examinando o jornal era ampla, sem nenhum equipamento contra ladrões. Dizia-se que assalto era coisa do passado. Estava achando realmente o mundo maravilhoso. Após tomar conhecimento do noticiário jornalístico, resolvi entrar no carro para dar uma volta pela cidade. Usava roupas muito finas e bonitas. Surpreendi-me com a beleza urbana. Parecia um jardim florido. O mais interessante é que, além dos carros, nenhum outro veículo circulava.
Todos os demais meios de transporte, tais como trens e bondes, corriam subterrâneos. Notei também que não havia barulho na rua. Todas elas eram recobertas por um material semelhante à cortiça. Depois de uma análise mais profunda, descobri tratar-se de uma mistura de borracha com serragem, muito flexível, à qual os carros se adaptavam de acordo com as circunstâncias e assim podiam deslizar suavemente. Além disso, em dias de chuva, esse material absorvia toda a água, impedindo que se formassem poças nas ruas. Com respeito à fabricação dos veículos, usavam-se pneus de borracha. A armação das portas e janelas possuía dispositivos especiais para isolar o som, de tal modo que nenhum ruído se ouvia. O combustível para movimentar os motores era constituído de um mineral do tamanho da ponta de um dedo, parecido com o urânio ou o plutônio, ao qual fora aplicada a teoria da decomposição dos átomos. Muito potente, permitia que apenas com uma pequena porção os carros percorressem centenas de quilômetros. Não havia também necessidade de motoristas. O volante fora substituído por uma espécie de controle, através do qual, com uma mão, o passageiro dirigia tranquilo. Mesmo assim, as pessoas mais ricas ainda continuavam com seus choferes particulares. Enquanto meu carro deslizava suavemente, ia admirando a beleza da cidade, cuja paisagem muito me surpreendia. Na beira das calçadas, diversas árvores frutíferas, como nespeiras, figueiras, nogueiras japonesas, substituíam os antigos plátanos. Intermeando as grandes, foram plantadas outras menores, entre elas laranjeiras, pessegueiros e pereiras. No meio da rua, canteiros mais altos, cujas beiradas estavam repletas de flores coloridas, e no centro arbustos de várias espécies. Dessa forma, os transeuntes podiam sentir os mais diversos tipos de aroma. O que mais me causou admiração nessa cidade foi uma colina com um muro de hortênsias à direita. Podia ser visto à distância de 1 milha. Logo em seguida vi também um atraente caminho de dálias. Mais adiante, nas calçadas, encontrei parreiras onde havia pendurados inúmeros cachos de uva. Outra paisagem que me encantou foi o caramanchão das glicínias, formado somente com galhos e folhas verdes. Além disso, havia também, espalhados por diversos lugares, agradáveis recantos nas calçadas com mesas e cadeiras. Aí os passantes podiam acomodar-se para saborear uma bebida simples como chá ou café e ao mesmo tempo apreciar a beleza das flores e da rua, sentindo o bem-estar proporcionado por uma cidade bem cuidada. Encontrei ainda por toda parte pequenos jardins destinados aos folguedos infantis. Soube que existiam em qualquer pequena cidade pelo menos 2 ou 3 desses paraísos onde as crianças podiam brincar alegremente. Vi também muitas praças, em cujo centro estavam plantados vários tipos de flores. Algumas delas possuíam um pequeno lago feito de pedra artificial, com nenúfares flutuando. Outro fato que me chamou a atenção foi que várias vezes por dia, em horários pré-determinados, todas as plantas eram regadas. Para tanto, existia, ao lado dos canteiros, um quadrado com pequenos furos feito de cimento. Quando se abriam as torneiras, a água esguichava como se estivesse saindo de um chafariz e molhava o canteiro todo. Muito me surpreendi também com o avanço tecnológico. Os homens podiam determinar o tempo de sol e de chuva, inclusive em qual dia da semana, durante manhãs ou tardes, haveria chuva ou até quando o tempo continuaria ensolarado. O mesmo se dava em relação ao vento. Assim, em determinadas ocasiões, sopraria na justa medida, nem forte nem fraco. De vez em quando, contudo, seria necessário ventar forte,
para fortalecer a raiz das árvores. Aquilo que sempre foi entoado através da oração desde antigamente, a cada 5 dias venta, a cada 10 chove, numa harmonia e ordem perfeitas, agora, um século depois, estava vivenciando. Tudo isso, porém, não tinha dúvida, devia-se ao progresso da ciência, enraizado na parte espiritual e tendo em vista o bem da humanidade. Continuei percorrendo as ruas e algumas construções muito me atraíram. Pareciam caixas de vidro enormes, do tamanho de uma pequena residência. Dentro delas havia, plantados, pinheiros, ciprestes e tokiwagi, plantas das folhas perenes. Possuíam ar-condicionado e mantinham a temperatura em 10 graus mais ou menos. Durante os ensolarados dias de verão, as pessoas que andassem pela cidade encontrariam nelas um oásis para se refrescar. Essas instalações das quais acabei de lhes falar tinham sido construídas sob a orientação de experientes botânicos escolhidos pelos governantes. As atividades de conservação e manutenção desses locais eram todas exercidas por pessoas jovens, mas sempre sob o comando dos especialistas. A seguir fui a um local onde se encontravam as lojas, uma ao lado da outra. Andei devagar para sentir a ordem, o estilo, a beleza e a qualidade das construções. Foi extremamente agradável. Não existiam cores berrantes, nem pareciam caixas de fósforo sem atrativo algum. Janelas amplas permitiam claridade suficiente e iluminação suave. A decoração era feita com o máximo de beleza em pintura e escultura, de tal modo que as lojas maiores mais pareciam um museu de arte. Já estava se aproximando o fim do dia. Mesmo assim, não percebia a noite chegando, porque acima das nossas cabeças, de distância em distância, bem no alto, luziam lâmpadas de arco voltaico, cuja luminosidade era surpreendentemente clara. Na realidade, parecia a luz do sol refletindo todos os detalhes da coloração dos mais variados componentes de uma cidade. Gostaria que vocês realmente vivenciassem a imagem dessa cidade fantástica descrita por mim. Centenas de flores, aromas em profusão, incontáveis frutos maduros, calma, tranquilidade, nada de uma metrópole. Somente pessoas vivendo e passeando alegremente. As vitrines mais pareciam exposições de arte. As lojas, mesmo as grandes, só tinham 1 ou 2 funcionários, porque as mercadorias traziam o preço à amostra. Quem se interessava, olhava, examinava, verificava as explicações. Gostando, bastava colocar numa caixa existente na entrada a etiqueta junto com o dinheiro. O embrulho era feito automaticamente por uma máquina, de acordo com o tamanho da mercadoria e amarrado com um cordão. Muito fácil fazer compras assim. Após um dia de maratona, comecei a sentir fome. Fui a um restaurante. Não vi funcionário algum. Na entrada, num dos lados, apenas a comida exposta numa mesa. Cada iguaria com sua etiqueta de identificação. Ocupei uma mesa vaga. Era numerada e havia num cantinho uns botões identificados por A, B e C. Apertei um deles e logo apareceram na minha frente vários tipos de comida. Tinham vindo através de uma abertura do tamanho do prato, existente no centro da mesa. Não houve necessidade de pedidos nem de explicações. Tudo muitíssimo simples e rápido, proporcionando ao cliente enorme facilidade e uma sensação de grande bem-estar. Já tinha ouvido falar da existência de algo semelhante no século XX, mas não tão perfeito como agora. Para pedir as bebidas, usei o mesmo processo. As alcoólicas, porém, vieram limitadas. Quando quis fazer o pagamento do que havia gasto, apertei outro botão onde estava escrito Conta.
Recebi então a nota com a despesa. Em seguida, coloquei o dinheiro, que foi imediatamente recolhido, e logo depois enviado o recibo. Como é simples, pensei. Muito satisfeito e ainda dispondo de tempo, resolvi assistir a uma peça de teatro. Outro espanto. Um número surpreendente deles por toda a cidade. E o mais notável ainda, ingressos baratíssimos. Fiquei contudo intrigado, querendo saber como essas casas de espetáculo conseguiam manter-se. O gerente de uma delas me informou que os teatros eram mantidos pelos milionários e visavam somente ao benefício social. Mesmo assim, só era aceito o número de espectadores que pudessem acomodar-se nas cadeiras existentes e assistir confortavelmente às apresentações. Quando entrei, estavam passando 2 filmes lançados por uma companhia cinematográfica à qual estavam associados Estados Unidos e Japão. O americano versava sobre a vida dos imigrantes puritanos que foram para a América como colonizadores. Era um relato histórico partindo do início da colonização até a Guerra de Independência dos Estados Unidos. O filme japonês girava em torno da luta de um cientista religioso que promovera uma revolução na medicina, trazendo como consequência a cura de todas as doenças. Terminados os filmes, pude ainda assistir pela TV a algumas apresentações extras. Tratava-se de cenas de peças que estavam sendo apresentadas em outros teatros. Em seguida, já cansado, voltei para casa. Deitei-me e fiquei meditando sobre todas essas realidades com as quais eu havia entrado em contato. Cheguei à conclusão de que naquele momento estava sendo concretizado o sonho da humanidade. Não era apenas uma utopia. Eu acabara de vivenciar emocionado tudo aquilo que os homens vinham imaginando por longos anos. A partir daí, minha curiosidade ficou mais aguçada. Desejei então conhecer todas as culturas desse novo tempo. Comecei a estudar com afinco. Você também deve pensar da mesma forma que eu. Procure adquirir conhecimento a respeito de todas as manifestações da criação divina e do pensamento humano para a era do dia, e como eu, relate tudo o que aprender. No dia seguinte, um vizinho amigo me convidou para visitar um lugar bastante interessante no centro de uma cidade. Era uma construção enorme e luxuosa, dentro da qual havia teatros, restaurantes e divertimentos os mais variados possíveis. Pedindo mais detalhes sobre esse lugar tão especial, o amigo me disse tratar-se de um espaço público destinado à recreação do povo. Acrescentou também haver 1 ou 2 iguais a este em cada cidade. Como se trata de uma instituição social, os associados reúnem-se uma vez por semana para tratar de assuntos gerais relativos aos benefícios dos cidadãos, bem como para elaborar novos planos visando a expansão da cidade ou ao desenvolvimento de recursos higiênicos ou ainda tendo em vista criar novas formas de diversão, além de outras realizações. Durante o passeio a esse logradouro público, o primeiro lugar que visitei foi o restaurante. Percebi, através do sabor dos alimentos e do aroma das bebidas, ser impossível estabelecer um termo de comparação entre estes e os de 100 anos atrás. Ainda ouvi de meu amigo o seguinte: semanalmente, os associados se reúnem num dia chamado Dia da Felicidade, cujo deleite e alegria consistem em comida especial para a boca, música suave para os ouvidos, teatro e dança para os olhos. Sempre nessas datas, as apresentações têm por objetivo mostrar a habilidade e a técnica que os jovens artistas da casa estão aprimorando. Todos eles se sentem muito honrados por se apresentarem nessas ocasiões. Também os profissionais fazem as suas representações junto com os novatos. Para que o trabalho artístico do Dia da Felicidade se concretize,
Os milionários arcam com as despesas, contribuindo assim para o bem da coletividade. Ainda mais, nesse novo mundo, é surpreendente a atuação do turismo, tanto em parques nacionais quanto em regiões montanhosas, praias ou ilhas. Visitantes do mundo inteiro as frequentam. Existe uma infraestrutura altamente desenvolvida, com meios de transporte adequados, o que facilita o acesso não só às montanhas, como também a lugares isolados. Há bondes, trens, teleféricos luxuosíssimos e confortáveis por um preço surpreendentemente barato, quase de graça. Todas essas oportunidades de lazer se devem à dedicação das elites, que estão sempre procurando concorrer para o bem-estar geral da sociedade. Foram essas as explicações que ouvi do meu amigo durante o período em que estivemos juntos. Fiquei deveras muito emocionado. Meishu Sama. Comentários do tradutor. Assim termina a profecia de Meishu Sama a respeito da nova forma de viver, cujo ponto inicial será o século XXI. Na verdade, constitui o prenúncio da criação da nova civilização, através da qual será estabelecido o reino do céu na terra. Será de fato o tempo quando o ser humano expressará intensamente a sua essência divina, que permaneceu adormecida durante a Era da Noite.